Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a você, abençoe ricamente a sua família, os seus caminhos e também que Ele abençoe a sua noite, em nome do Senhor Jesus. Antes da gente continuar, se você puder, por favor, deixa aí o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal se você ainda não o fez e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Olha, eu vou colocar aqui para você assistir um trecho de um culto de batismo que nós tivemos esses dias lá na igreja do Ministério da Fé Bíblica. Então vou colocar uma parte do sermão aí para você, é rapidinho, tá bem? Fala-se ali sobre olhar para o Senhor Jesus. O que é olhar para o Senhor Jesus? Não é? O que significa isso e que diferença isso pode fazer na nossa vida, tá bem? Então você vai ouvir a palavra aí, pelo menos um trecho da pregação, e no final eu volto para a gente fazer a oração, tá bem? Preste bem atenção na palavra aí, pratique essa palavra e você vai ver que bênção que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? E repito, no finalzinho dessa pregação, nós voltaremos aqui para fazer a oração final. Até já! Por isso que os nossos olhos têm que estar somente em Cristo. Agora, o que é olhar para Cristo? Olhar para o Senhor não é imaginar alguém do seu lado, alguém de branco, como se fosse um espírita. Desculpa a expressão, mas eu já fui católico e também um pouco espírita. A gente pendia para esse lado da família também. E a gente sempre ouvia dizer isso. Ah, tem um homem de branco do seu lado. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção, um crente não tem Jesus do lado. Um crente tem Jesus dentro de si. Nós somos a casa dele. Ele não anda do nosso lado. Ele anda dentro, ele vive dentro de nós, porque ele quis fazer assim. Está escrito na palavra e assim é com todo crente que aceitou Jesus. Então, você precisa aprender o seguinte: ele já está com você, mas você precisa olhar para ele. Agora, o que é olhar para Jesus? Olhar para a palavra. No Salmo 141, nós lemos hoje de manhã, ali é dito assim: eu olho para o Senhor e em ti confio. Depois no Salmo de 119 é dito o seguinte, que eu confio na tua palavra. Quer dizer que olhar para o Senhor é olhar para o que Ele fala. Quem aceitou Jesus por quê? Porque ouviu sobre Jesus. Sim ou não, gente? Quem foi curado aqui na igreja? Tem um monte de gente que foi curado, gente. Quando a pessoa foi curada, ela foi curada por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus, ela viu a palavra sobre a cura. Quem recebeu qualquer outra bênção, qualquer outra área, vai poder dizer: pastor, eu vim para a igreja num fundo de poço, eu vim para a igreja, pastor, olha, se não fosse Deus, eu tinha morrido, eu vim com depressão, síndrome do pânico, apavorado, nervoso, cheio de problema, e Deus me restaurou, depois de eu ouvir a palavra de Deus, né? Depois de eu ouvir a palavra do Senhor. Então, olhar para o Senhor é olhar para a palavra, ou ouvir a palavra. Nunca se deixe apartar do que o Senhor fala. Por isso que você precisa conhecer o que Deus fala, as suas promessas. Tudo quanto é promessa, gente, de cura, de libertação, de salvação, de família, de provisão, de tudo. Mas também você precisa olhar para as advertências do Senhor. Gente, advertência. Se você pegar a quantidade de crente hoje que vive no pecado, não é brincadeira, gente. Tem crente que parece que é gente do mundo. Fala igual, vive igual, pensa igual, age igual, e dá até medo. Quer dizer, se Jesus voltar agora, como é que fica esse povo? Não, e muitos acham que não tem problema viver de qualquer maneira. Sensualidade, mentira, raiva, mágoa, ressentimento, prostituição, pornografia, adultério, traição, né? E muitas coisas mais. Então, a Bíblia condena tudo isso. Temos que olhar para isso também. Temos que olhar para Jesus quando ele fala assim, ó, não peques mais. Lembra que ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério? Ele perdoou, mas disse para ela, não peques mais. Ou então para aquele outro homem que foi curado no tanque, o que ele falou para ele? Não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ou então para aquele outro paralítico que desceram ele pelo telhado lá, e Jesus o curou, mas antes de curar ele disse, teus pecados estão perdoados, quer dizer que estava doente por causa de pecado. Então eu quero dizer para você, que o Senhor é bom demais, amém pessoal? Levanta as duas mãos para o céu, por favor, fala assim comigo, Deus é bom, e a sua misericórdia
dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, então. Agora, por que eu chamei a sua atenção nesse ponto, que a misericórdia de Deus dura para sempre? Porque cada vez que você ouve a palavra de Deus, seja para ela te repreender, ou seja para ela te exortar, ou seja para ela falar com você, em qualquer sentido que seja, é Deus dando para você a oportunidade de renovar a tua vida. Amém, pessoal? Para renovar olha, a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus, ela se renova dia a dia. Quer dizer, a cada dia que a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de recomeçar ou começar de novo a partir daquele momento. Se a nossa vida já tem sido abençoada, graças a Deus, ela pode ser mais ainda. E se a sua vida não tem sido abençoada, você está ouvindo a palavra hoje, pelo menos um pedacinho dela. Então pega essa palavra hoje e faz um acordo com Deus, faz um acerto com Deus, faz um concerto com Deus, faz um pacto com Deus, faz uma aliança com Deus, sei lá o que você quer fazer. No sentido assim, Senhor, a partir de hoje a minha vida não vai ser como estava sendo até agora há pouco. Não vai ser, se já foi boa, vai ser melhor. E se não foi tão boa, hoje vai começar a mudar, porque eu quero uma vida nova para mim. Então eu vou dar ouvidos à tua palavra, seja no que o Senhor promete, mas seja também nas tuas advertências. Quando eu receber uma repreensão, eu vou acatar. E você sabe que a repreensão de Deus, ela não começa com o pastor falando, ela não começa com as pessoas falando, ela começa dentro do seu coração. A repreensão de Deus, quando uma pessoa está no erro, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é falar no coração da pessoa. A pessoa sabe que está errado. Às vezes o coração está até a consciência, não o coração, está cauterizado, né? Forma aquela casca, né? Que a pessoa fica difícil de perceber ali Deus, mas ela no fundo ela sabe que Deus está falando, está errado, para com isso, está errado, para com tal coisa. Se você não dá ouvidos, aí ele vai usar o pastor, ou vai usar uma outra pessoa, ou vai usar uma canção, um louvor, sei lá, mas ele vai tentar falar com você. E se não der ouvidos, filho, depois que acontece alguma bobagem aí, alguma coisa ruim, não reclama. Mas que você nunca vai poder dizer, Deus não me ajudou, ou Deus não teve misericórdia. Não, ele teve que ter paciência, falou e esperou. Abençoado aquele que escuta e corrige o seu caminho. Amém, pessoal? Olha só, para a gente poder terminar aqui. Muito interessante também, nós podemos usar como exemplo disso, de uma vida renovada, aquele episódio da Bíblia onde o Senhor Jesus estava andando sobre as águas. Então, o Senhor Jesus estava andando sobre as águas do mar da Galileia, e os discípulos estavam num barquinho. E de longe, eles viram Jesus, mas não deu para discernir que era ele. Eles viram um vulto vindo, andando sobre as águas. Tanto é que gritaram, né? É um fantasma! Ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma, né? Porque fantasma flutua, né? Então, né? Eles pensaram que era um fantasma. E aí o Senhor Jesus então, não tenham medo não, sou eu. Aí o que Pedro fala? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. O que o Senhor falou para ele? Vem. Amém, pessoal? Vem. Ponto de exclamação. Imperativo. Vem. Pedro ouviu essa palavra, confiou nessa palavra, pôs um pezinho para fora do barco, pôs o outro também, e começou a caminhar em direção a Jesus. Olha que interessante, gente. Ele estava vencendo a lei da natureza, as leis da física, ele estava vencendo, né? Ele estava andando sobre as águas, mas olhando para Jesus. Quer dizer, enquanto ele olhava para Jesus, ele mantinha aquela palavra de Jesus, vem. Então ele estava pensando, se Jesus falou para eu ir, estou indo. Quer dizer, enquanto ele olhava para Jesus, é um modo de dizer, enquanto ele olhava para a palavra. Só que em determinado momento daquele percurso, Pedro então desviou o olhar do Senhor e começou a olhar para o tamanho das ondas. Ondas altas, o vento estava forte, o vento sacudia as ondas e as ondas se levantavam. E Pedro também começa a prestar atenção no barulho do vento, muito forte. Tirou os olhos de Jesus, começou a prestar atenção no vento, na força do vento e no tamanho das ondas. Começou a acontecer o que com ele? Começou a afundar. Dá para entender? Tira os olhos da palavra, você começa a afundar. E você sabe que o diabo é especialista em tentar desviar a tua atenção. Presta atenção, o diabo está tentando tirar os teus olhos da palavra de Deus. E como é que ele faz isso? Do modo como ele puder.
Ele pode usar pessoas para te perturbar a vida, para você tirar os olhos de Jesus e ficar com os olhos concentrados na pessoa. Ah, meu vizinho, pastor, encrencou comigo lá, numa perseguição. Tira os olhos do vizinho e volta para Jesus. Mas você não sabe o que está acontecendo, não sei, não quero saber. Olha para Jesus. Enquanto você estiver olhando para o vizinho, você vai afundar. E por mais que você grite, Senhor, me ajuda, Ele não pode te ajudar, enquanto você não voltar os olhos para Ele. Ou vizinho, ou colega de serviço, ou qualquer outro problema. O grande problema dos crentes é justamente esse: tira os olhos da palavra. Eu não estou dizendo que só de olhar para a palavra e ficar na palavra vai ser fácil a luta. Não estou dizendo que vai ser fácil, vai ter uma luta, mas você vai vencer, porque é garantia de Deus aí. Agora, quando a gente tira os olhos da palavra, do que Deus falou, e a gente começa a colocar os olhos na circunstância, estou com falta de dinheiro, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e fica com a tromba desse tamanho, e fica com o bicão desse tamanho, e todo mundo que encontra vai falar das suas derrotas. Ô irmão, que prova que eu estou passando. Amarra essa prova, enfia no saco, joga nos quintos dos infernos. Você tem que tomar uma posição de fé. Olha para a palavra, olha para a palavra. O Senhor é aquele que me sustenta. Não fala isso lá em Isaías? Não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. Ele está com você sempre, melhor, com você, dentro de você, te capacitando. Então olha, volta os olhos para a palavra. A dificuldade está grande, começa a orar. O mal está te perturbando, use o nome de Jesus, dá uma repreensão nesse capeta para ele cair por terra. Tem alguém doente? Para de ficar reclamando e falando de médico. Usa a tua fé, pega a tua mão, põe a mão, repreende o mal, repreende a doença, invoca o poder de Deus, faz a tua parte como Jesus mandou. Foi Ele que mandou colocar a mão. Não quer colocar a mão? Somente a mão? Pode ungir com óleo? Pode, é bíblico também. Mas faz alguma coisa, porque isso é voltar os olhos para a palavra. Vai ter a pressão de Satanás para tentar fazer você desviar os olhos? Vai. E geralmente ele vai tentar fazer você lembrar daquela pessoa que falou mal de você, ou daquela pessoa que fala de você pelas costas, ou daquela pessoa da tua própria família que te persegue. Quando que você vai parar de falar dessa pessoa aí? Não, pastor, mas o senhor não entende. Não quero entender nada, é problema seu. Você vai ter que fazer a sua parte. Não precisa nem falar comigo, é você que vai ter que fazer o que Jesus mandou. O que Jesus mandou fazer com essas pessoas, hein? Ama os teus inimigos, faz o bem para eles, ora por quem te persegue e abençoa quem te amaldiçoa. Dá para confiar no que o Senhor fala? A hora que você começar a fazer isso, a coisa começa a virar para você. Mas pastor, chega ao teimoso, né? Sempre mais, para com isso, faz a tua parte. Deus sabe como corresponder a palavra dele, gente. Então, isso é olhar para a palavra. A hora que você tirar os olhos das circunstâncias e de qualquer pessoa que seja, colocar em Jesus e ficar firme nessa palavra, o vento vai soprar, as ondas vão ficar gigantescas, mas você não vai ser atingido, porque está escrito no Salmo 91, não está? Vão cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém, pessoal? Então, quando você bota os olhos na palavra, a tua vida começa a renovar. Você começa a renovar a tua vida, renovar em todas as áreas. Então a sua vida tem que estar renovada, filha. A sua vida não pode continuar enferrujada como está, se é que está, né? Aquela mesma vida que não muda, sempre as mesmas lutas, sempre os mesmos problemas, sempre a mesma dificuldade que não resolve. Então tem alguma coisa errada, porque errado, gente, não é ter problema, porque todos nós aqui, nenhum de nós escapa. Todos nós temos o dia da angústia, todos nós temos os dias de dificuldade, todos nós temos nossos problemas. Sim ou não, gente? Vivemos nesse mundo, né? Esse mundo aqui, diz a Bíblia, o Deus desse mundo é Satanás, Deus com D minúsculo. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, vivemos num mundo onde tem o leão rodeando, né? Gente, mas isso não é problema. O problema não é ter problema. O problema é você não sair do problema. Aí tem alguma coisa errada. Porque se você diz que crê em Deus, se você diz que o teu Deus, o Deus que você serve, é o Deus do impossível, se você diz que o teu Deus é o Deus de milagre, se você até cita as promessas dele, então por que ficar nessa vida enferrujada como está? Tem que sair disso daí, tem que começar a vencer, tem que começar a renovar, e você começa fazendo isso, voltando os teus olhos para a palavra de Deus. Você pode falar, pastor, eu desanimei da fé, eu não deixei de crer em Deus, mas eu desanimei da fé, porque a luta foi grande, a perseguição foi grande. Nossa, pastor, você não sabe o que eu tenho passado, aquela coisa toda. Então eu vou dizer para você, volta os olhos para o Senhor,
Volta os olhos para a palavra do Senhor, volta os olhos para as promessas de Deus, para as advertências. Está errando em alguma coisa, pede misericórdia, pede perdão, acerta o teu caminho. Tá? Não está pecando em nada, mas também não está olhando para as promessas, só olha para a dificuldade. Para de falar da dificuldade, fala do que Deus falou para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, pessoal? Vai faltar alguma coisa? Aí eu pergunto, então por que está faltando? Para muitos. Porque os olhos não estão no Senhor, estão na dificuldade. Volta para o Senhor, porque quando você está olhando para a palavra, só para encerrar, quando você está olhando para a palavra de Deus, é como se você estivesse com um cabo ligado numa bateria. Você, enquanto está ligado na bateria, está sendo recarregado. Não te falta força, tem as lutas, mas não te falta força, você continua lutando e vence. Quando você tira os olhos da palavra, tirar os olhos do Senhor, né? Que significa tirar os olhos da palavra, você desconecta o cabo. Parou de mandar energia para você, é aí que vem a fraqueza, aí que vem o desânimo, aí que vem a tristeza, aí que vem a angústia, e aí que você afunda. Conecta o cabo de novo, pela fé, olha para o Senhor de novo, recomeça a tua vida na fé, e vença em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Muito bem, meu amigo e amiga, você viu aí o que significa olhar para Cristo? Olhar para Cristo significa olhar para a palavra dele, seja no que diz respeito às suas promessas ou seja no que diz respeito às advertências, né? Vamos praticar, vamos confiar, agir na palavra e aí Deus então manifestará o seu poder milagroso em nossas vidas, tá bem? Vamos orar a Deus então para que esse poder milagroso se manifeste nas nossas vidas? Não importa qual seja o seu problema, olhe para a palavra, olhe para as promessas e Deus promete responder às suas orações, tá bem? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e bendito Pai, muito obrigado por mais este momento que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais este momento que o Senhor nos dá nesta noite de falarmos contigo. O Deus fiel, o Deus que cumpre sua palavra, o Deus que não pode mentir em suas promessas. Então, meu Pai, eu te peço em favor da pessoa que ora comigo neste momento. Essa pessoa, Pai, que está enfrentando uma crise no seu casamento. Essa pessoa, Pai, que está vivendo oprimida ou então muito entristecida pela situação. Meu Pai, estende a tua mão de misericórdia sobre esse casal, sobre esse casamento, meu Pai, para arrancar esse mal, para tirar, meu Pai, esse problema do meio desse casal, que haja, meu Pai, concórdia, que haja perdão, que haja amor, Pai, que haja mudança de atitude. Eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, se manifeste na vida desse casal para trazer paz de novo. Essa pessoa, meu Pai, que está buscando pela sua cura, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos sara, é aquele que se apresenta como o médico dos médicos. Então, meu Pai, estende a tua mão sobre essa pessoa que está com essa enfermidade na perna, cura, meu Pai, essa pessoa, essa mulher, Pai, que está passando por um problema de saúde, caroço no seio, nódulo no seio, meu Pai, que o teu poder se manifeste, então, para anular, Pai, essa enfermidade, fazer secar, desaparecer esse caroço em nome do Senhor Jesus. Pai, essa outra pessoa que pede por um problema nos ossos, que esses ossos, meu Pai, sejam restaurados, meu Pai, restaurados perfeitamente em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, por esta pessoa que pede a Ti, meu Deus, pelos seus filhos, essa pessoa, meu Pai, que está passando por momentos difíceis de tanta preocupação devido aos filhos, Pai. Então eu te peço, liberta esses filhos, cura esses filhos, Pai, transforma o coração deles. Meu Pai, essa pessoa que pede por filhos que estão com problemas de drogas, que estão envolvidos no mundo das drogas, meu Pai, liberta a todos eles, em nome do Senhor Jesus, que essa família toda sirva ao Senhor, Pai. Essa outra pessoa, meu Pai, que está com problemas na vida financeira, eu te peço, meu Deus, dá o suprimento, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, Pai, se falta algo para essa pessoa, eu te peço, concede, meu Deus, porque ela crê num Deus que cumpre as suas promessas. Portanto, Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Confia na resposta de Deus. Você orou, agora simplesmente bota os teus olhos na palavra, tá? A palavra de Deus, por exemplo, em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu. Não é para acreditar que vai receber, é para acreditar que já tem, mesmo que teus olhos não vejam, mesmo que teus ouvidos ainda não ouçam a boa notícia,
Mesmo que o teu corpo não sinta, não tem problema. Apenas acredita, eu orei, eu pedi, então eu creio que já recebi. Porque quem disse para eu crer que já recebi foi o meu Senhor Jesus Cristo. E eu creio nele. Obrigado, Pai, pela minha resposta. Se comporte assim, tá bem? Tenha você uma excelente noite, noite de descanso abençoado e até a próxima oração da noite.